Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar da sociologia como ciência, uma aula de nivelamento e vamos relembrar alguns conceitos do ano anterior. Então vamos lá? O objetivo dessa aula é retomar o que é a sociologia e o contexto de surgimento dessa ciência ou disciplina, resgatando a contribuição de dois autores clássicos, o Comte e o Émile Durkheim, que vocês já conhecem. Então, aqui nós temos algumas questões iniciais para começar a pensar nessa disciplina. Como você define o que é a sociologia? Veja, só pela palavra, sócio, sociedade, logia, estudo, estudo da sociedade. Então, para responder a essa pergunta, vamos retomar algumas noções iniciais. Então, na nossa disciplina, nós temos três autores clássicos, Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Então, a gente vai entender agora o que cada um contribuiu nesse sentido de formatar a sociologia como uma disciplina, uma área de estudos, e em que época. Então, vamos lembrar, olha, sociologia, se a gente for pegar uma definição que une a perspectiva dos três autores, nós podemos citá-la da seguinte maneira. É uma ciência que busca entender as transformações causadas pela mudança das formas de trabalho na sociedade ocidental, decorrente do capitalismo. Bom, o tema do trabalho, o mundo do trabalho, foi uma temática em comum que foi objeto de estudo dos três autores, da passagem do século XIX para o XX, especialmente em que medida esse mundo do trabalho estava reestruturando as relações sociais, ou seja, reestruturando todo um modo de vida na sociedade. E também os autores se preocupavam em compreender a consolidação do capitalismo na Europa, a Revolução Industrial e a relação disso também com políticas imperialistas, colonialistas, que vão dizer respeito a outros territórios como o nosso aqui, a gente já vai lembrar alguns detalhes. Bom, então como ocorre a relação entre indivíduos e a sociedade? Se a gente for pegar algumas perguntas bem básicas, assim, para entender também um pouco como que esses autores se guiavam para criar uma metodologia dos primeiros estudos sociológicos, então a gente pode pensar o seguinte: somos nós que construímos a sociedade, é a sociedade que nos constrói, nós podemos modificar essa sociedade na qual estamos? Ou é a sociedade com suas leis, regras que cria o nosso comportamento, os nossos gostos, o nosso pensamento? Bom, você que já é um estudante que já passou por aulas de ciências humanas, sabe que nenhuma dessas perguntas tem uma resposta exata e fechada. E uma também não exclui a outra, então a gente pode pensar um pouco como que cada questão dessa vai trazendo também as perspectivas dos autores, que conversam, claro, entre si. A gente tem algumas gerações ali, por exemplo, Karl Marx é o primeiro autor no século XIX, depois vem Durkheim, o Weber, então as teorias, de certa forma, conversam em alguns aspectos, mas nenhuma dessas questões ela pode ser respondida de maneira isolada, então a gente pode misturar um pouco de cada uma para entender o desenvolvimento da sociologia. Bom, a gente vai pegar aqui um conceito desenvolvido pelo sociólogo Wright Mills, tá? Que é um sociólogo da década do século XX, da metade do século XX, para a gente pensar então em alguns aspectos relacionados à vida do indivíduo antes de tratar dos três autores clássicos. Então, para o Wright Mills, a vida do indivíduo e a história de uma sociedade não podem ser compreendidas separadamente. Então, um sujeito ele é sempre fruto do seu tempo, o modo como ele pensa, age, seus valores, gostos, estão muito relacionados àquela cultura, àquela época que ele está vivenciando. E aqui a gente tem uma primeira atividade. Segundo o conceito de imaginação sociológica, o indivíduo só pode compreender sua própria experiência e avaliar o seu próprio destino, localizando-se dentro do seu período histórico. Reflita aqui sobre essa frase, pensando nas seguintes perguntas: quem sou eu? Quais são as minhas vivências e experiências? E como é a sociedade em que eu vivo? O que diferencia a sociedade hoje das sociedades do passado? Então, aqui você vai registrar suas principais reflexões no seu caderno, lembrando que é importante você se colocar como um sujeito da história. Então, quem sou eu?
como eu penso e em que medida isso está relacionado à época em que eu estou vivenciando, experienciando o mundo. Vamos lá? Pessoal, conseguiram pensar então em uma possível resposta para essa primeira atividade? Então aqui o que você pode considerar, já que essa resposta é pessoal? Vocês deverão utilizar a reflexão de Wright-Mills sobre a imaginação sociológica, destacando então a relação entre a vida do indivíduo e a história da sociedade, considerando também como vocês interpretam a realidade e a sociedade contemporânea. Então, sem deixar de lado todos os aspectos que envolvem a sua visão de mundo e reconhecer que a sua visão de mundo está relacionada ao contexto no qual você vive, tem a ver com o seu histórico familiar, o seu histórico de vida, ok? Então vamos seguindo aqui. Aqui a gente vai abordar o contexto de surgimento da sociologia. Então, dentro desse contexto, a gente tem que voltar no passado e pensarmos algumas revoluções que modificaram formas de pensamento, formas de comportamento. Essas revoluções também trouxeram novas formas de organização do Estado, na política, os chamados Estados modernos. E a gente teve também uma mudança no pensamento científico, em como as pessoas compreendiam o mundo, esse mundo que as cerca, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, revoluções científicas, vamos lembrar um pouquinho do Renascimento e do Iluminismo, as revoluções da modernidade, que são as duas revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial, e a emergência também de novos problemas sociais, já que o século XIX está tão próximo de nós. Então, todas essas mudanças trazem... Hoje ainda a gente encontra algumas conexões com o passado,
toda essa mudança no mundo do trabalho que os autores vão trazer, a gente consegue também enxergar algumas pontos de encontro com as teorias no que a gente observa atualmente. Então, a Revolução Francesa. Lembrando aqui que ela ocorreu no século XVIII, a partir de 1789. A Revolução Francesa foi um período de cerca de 10 anos de muitas mudanças na política e na sociedade, mas ela também está ligada com tem toda uma conexão com as ideias iluministas, que teria então esse paralelo ali com as revoluções científicas. Então, as ideias iluministas com foco na racionalidade e na ciência, o questionamento de uma sociedade antiga marcada pelo direito divino dos reis. Então, veja, essa mudança política, ela vai entrar a partir, então, do pensamento científico que estava se desenvolvendo. O pensamento científico vai entrar em conflito também com o pensamento religioso. Havia alguns conflitos, por exemplo, alguns cientistas foram perseguidos pela própria Igreja Católica, proibidos de publicar suas pesquisas. Então, o iluminismo, o renascentismo trouxe esse embate com o pensamento religioso cristão. E dentro da política, isso vai entrar da seguinte maneira. Bom, os reis, vamos pensar, nós tínhamos monarquias no passado. Então, antes da Revolução Francesa acontecer, havia monarquia absolutista na França e os reis governavam em nome de Deus. Também, ao lado, havia o clero, que tinha muito poder, da Igreja Católica. Então, todas essas ideias de que o rei estava ali a serviço de Deus começam a ser questionadas. E aí você tem toda essa mudança de paradigma de pensamento na sociedade da época, que vai ocasionar uma revolução. Temos também a Revolução Industrial, que é um marco importante do surgimento da sociologia. Através dos estudos da Revolução Industrial foi que Karl Marx consolida todas as suas teorias sobre as condições de exploração do trabalhador. E depois você tem, por exemplo, o Durkheim e o Weber, que a gente vai ver a seguir. Eles também se preocuparam muito em entender como que essas mudanças na sociedade, as indústrias, o crescimento das cidades vai impactar diretamente na vida dos indivíduos. Então, a Revolução Industrial ali entre o século XVIII e XIX, primeira e segunda, o mundo estava se transformando na Europa. Inovações tecnológicas, acumulação de capital pela burguesia, então os donos das indústrias enriquecendo muito, e o domínio inglês sobre o comércio mundial. Aqui a gente tem a política do colonialismo, como eu disse a vocês, sobre o Brasil. O Brasil faz parte dessa história, porque enquanto a Europa estava se desenvolvendo, esses países europeus estavam colonizando outros territórios. Então, o enriquecimento deles tem a ver com a política de expropriação, de riquezas em territórios como a América, como a Ásia, a Oceania, ok? E também um contexto de urbanização. O que a gente tem de interessante sobre a Revolução Industrial? Ela trouxe à tona o debate sobre a exploração do trabalho, que foi o objeto principal de estudo da sociologia quando surge. E aqui a gente tem uma imagem, os fiandeiros de uma fábrica próxima de Manchester trabalhavam de 14 horas por dia numa temperatura de 26 a 29 graus, fechados então, num ambiente insalubre que oferecia riscos, havia muitos acidentes de trabalho, as pessoas não tinham direito algum, isso é interessante também de pontuar, e eles estavam então, eram proibidos não tinham permissão para beber água, estavam sujeitos a penalidades e multas, ou seja, castigos, caso quebrassem essas regras. Então é esse contexto que Karl Marx estuda e depois Durkheim, Weber também sempre pontuam esses problemas relacionados à exploração do trabalhador no século XIX. Aqui a gente tem uma segunda atividade. Então a Revolução Industrial causou grandes impactos no mundo do trabalho e a sociologia procurou interpretar essas mudanças. Qual é a sua percepção sobre o mundo do trabalho atual? Escreva um parágrafo em seu caderno. Então, será que você consegue fazer uma conexão entre aquele mundo do trabalho durante a Revolução Industrial, a ausência de direitos, a exploração, e o mundo atual? Vamos lá, então?
Pessoal, conseguiram pensar então em uma resposta para essa segunda atividade? Vamos lá? Então a sua resposta ela deve levar em consideração a contribuição da sociologia para o entendimento do mundo do trabalho na contemporaneidade, ou seja, atualmente, apontando as semelhanças e diferenças em relação ao contexto do século XIX. Então essa é uma questão, na verdade, ela é uma reflexão para você encontrar possíveis pontos que a gente consegue fazer conexões com o passado ali, com a época da Revolução Industrial. Então veja, naquela época os trabalhadores não tinham nenhum tipo de direito e foi por meio de muita luta, de organização, de classe trabalhadora, de grupos de trabalhadores que se conseguiu adquirir esses direitos ao longo da história. É claro que cada país tem um histórico diferente sobre questões trabalhistas e luta por direitos. Mas a gente pode pensar atualmente também que muitos trabalhadores têm perdido direitos. Então, que essa questão de consolidação de direitos nunca é algo que, uma vez conquistada, ela vai permanecer. Então, Marx é um autor que nos lembra disso. Há sempre uma luta de classes, um conflito que se estende, né, desde a antiguidade e principalmente atualmente. Então, hoje a gente tem vários exemplos, por exemplo, a questão, né, de uma sociedade de economia neoliberal, terceirização de trabalhadores ou de contratos temporários de trabalho. Então, a gente pode pensar várias formas de trabalho atualmente. Esses trabalhos, por exemplo, com aplicativos de grandes marcas, que o trabalhador fica desprotegido nessa questão de direitos. Tá? Então, seria para vocês pensarem o passado, século XIX, a ausência de direitos, e atualmente essa luta, né, mediante essa perda de direitos recorrentes que a gente tem tido aí nos últimos 15, 20 anos. Aqui seguindo, nós temos a sociologia do Comte. Então, o Comte, ele é um autor estudado brevemente no ensino médio, mas por conta de sua contribuição a respeito da metodologia de estudo, também da palavra sociologia, né, que foi criada por esse autor. Então, ele era um pensador francês do século XVIII também, né, viveu entre o século XVIII e o XIX. Era um positivista, ou seja, ele acreditava que a ciência deveria organizar a ordem social. Então, para o Comte, o progresso estava associado à sociedade industrial europeia. Então, um autor que é mais favorável às questões de progresso, às revoluções, à ciência, à revolução industrial. Então, ele via com bons olhos, né, o progresso. E a gente tem também o Durkheim, que foi o autor que elaborou, né, o método e objeto de estudo da sociologia, os primeiros métodos. Foi um autor que trabalhou bastante a partir do método funcionalista de análise da sociedade, tem vários conceitos conhecidos como o conceito de fatos sociais, socialização, instituições, tá? Então, e ele também foi, de certa forma, influenciado pelo Comte, mas o Durkheim ele cria todo um trabalho imenso, publicou vários livros, estudos sobre política, religião, cultura, que acaba, então, lhe colocando como um dos grandes autores, né, criadores do pensamento sociológico, ao lado do Weber. Então, o Weber também é um autor ali da passagem do século XIX para o comecinho do XX, que também se dedicou a estudar as dinâmicas das transformações do capitalismo na sociedade moderna e que a gente também sempre acaba estudando junto, em comparação, né? Max Weber, Durkheim e Karl Marx. Bom, então uma retomada. Nessa aula, a gente viu a definição de sociologia como uma disciplina e o contexto de surgimento, né, da sociologia como uma ciência que estuda a sociedade e que contribui também para a gente ter um olhar a respeito tanto do passado, mas também compreendermos questões sociais do presente. Aqui tem algumas referências, caso vocês queiram se aprofundar. Então, neste vídeo nós falamos sobre a sociologia como ciência, espero que vocês tenham gostado e até breve.